Ai, meu Deus. Agora sim, agora começou. Gente, bom dia novamente para todos. Eleonai, inicialmente eu vou fazer uma breve introdução, né, para a gente chegar, de fato, na apresentação. Primeiro o grupo um fala, depois o grupo 2 fala, ou vocês optam, né, vocês podem se decidir entre vocês. Como eu ia dizendo, a questão da justiça social. Justiça é algo que é justo, que é correto, que é coerente. Social vem de pessoas e sociedade. Então, como alcançar essa justiça, essa igualdade social dentro da perspectiva da alimentação? Como é que a alimentação pode ajudar a trazer essa justiça social? A gente vive em um país que é permeado de muitas desigualdades. Nós estamos num dos estados que infelizmente não é tão desenvolvido nesse sentido, existe muita desigualdade, existe muita pobreza. Um país, né, em um contexto mais amplo, que também é permeado por desigualdades, e a justiça social ela pode ser alcançada através da alimentação. Vocês concordam com essa afirmação? Sim. Bom, então a gente vai trazer à luz algumas ações que podem contribuir para esse alcance, né? Bom, a alimentação é um direito fundamental previsto na Constituição, seu artigo 6º, né? E a gente sabe que na vida real, né, quando sai dali do mundinho das leis, do mundo daquilo que foi previsto, que foi decidido por homens em uma sala fechada, na verdade não se aplica à realidade, porque ainda existe muita injustiça social e muita fome. Então, eu gostaria de saber qual é o grupo que vai iniciar, né, trazer para nós essas ações que foram solicitadas pela professora ontem. Grupo um ou grupo 2? Grupo um, vamos começar pelo começo. Vocês trouxeram alguma novidade, alguma coisa que possa ajudar aqui a nossa discussão? Sim, professora, eu acho que a Onara vai apresentar a tela. Ionara, você está preparada? Oi, sim. Pronto, a palavra está com você. Bom dia, eu acho que está todo mundo preparado e acho que a gente já pode começar. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Jéssica, sou aluna do Instituto Federal, campus Petrolina, e a temática, né, que nós escolhemos para essa apresentação foi o produtos sem glúten na panificação, já que se aplica à temática do mini curso. Então, esses produtos, né, sem glúten na panificação é uma inovação necessária, é uma inovação inacessível para pessoas de baixa renda, desculpa, porque muitas vezes o que se é produzido, todos os produtos que não contêm glúten, eles acabam chegando para o consumidor com um preço muito mais elevado do que os produtos que contêm glúten. Então, como foi falado anteriormente, né, pela palestrante, a professora, que citou que temos essa demanda de custo muito alto, onde muitas vezes esse produto ele não chega no preço acessível, então não tem como a gente fazer uma assistência social através da alimentação, se esses produtos eles não têm o volume, o valor que caiba no bolso do consumidor. Pode passar. Bom, o tópico, né, dessa temática, podemos trazer aí os produtos sem glúten, né, que é uma das maiores inovações do setor da panificação, onde
A gente sabe que a intolerância ao glúten, ela pode aparecer em diversos níveis e intensidades diferentes para cada pessoa, que possuem, né, essa sensibilidade à proteína. E essa pessoa, ela acaba tendo dificuldades em digerir essa proteína e ao consumir esses produtos que possuem glúten, pode sofrer reações como dor no estômago, vômito e inchaço. Um dos maiores, né, desafios para qualquer intolerante, seja ao glúten ou não, é encontrar uma grande variedade de produtos bons e que se encaixem no bolso. Dentre esses segmentos, né, de inovação, a gente pode citar o desenvolvimento de novos produtos e outro caminho também possível, que é parecido com o anterior, é o aprimoramento de fórmulas, né, já existentes, de formulações já existentes. Como, por exemplo, né, de substituintes mais comuns, nós temos a fécula de mandioca, o arroz, a batata. Destes substituintes, nós podemos encontrar o amido de milho, flocos de arroz, polvilho doce, o azedo. A farinha de mandioca também é uma alternativa como substituinte, né, para esses novos produtos. Como na panificação, né, nós temos inovações no setor que são os pães sem glúten, produzidos com farinha de arroz e polvilho doce. Temos pães de batata doce, sem glúten, pães de biomassa de banana verde, com gergelim. Então, ao decorrer, né, da nossa discussão no grupo, do nosso debate, surgiu, né, que a necessidade de trazer justiça social através da alimentação, ela também cabe a nós, como alunos de tecnologia em alimentos, em buscar e inovar nesse segmento através de novas formulações, como também através das pesquisas para novos substituintes. Então, cabe, né, sim, a nós, como tecnólogos em alimentos, mas também cabe a toda a população em geral. Então, agora eu passo a palavra para as demais componentes. Muito bem, Jéssica. Parabéns. Bom dia. Nesse slide eu vou citar uma pesquisa que foi utilizada para criar um pão sem glúten com características semelhantes ao pão convencional. Pensando em tornar a ingestão do pão sem glúten, né, mais agradável e nutritiva, pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo desenvolveram uma receita que combina a farinha do grão de bico e o psyllium, que é um tipo de fibra solúvel. E ela, ao entrar em contato com líquidos, ela se expande e forma uma massa gelatinosa, ajudando a dar liga na farinha. E o resultado disso foi um produto rico em nutrientes e bem aceito nas pesquisas de qualidade. Esse pão, ele serve como substituto aos produtos convencionais feitos com farinha de trigo e ele é indicado principalmente a pessoas que seguem dieta sem glúten. A farinha de trigo, ela provoca impressões sensoriais ligadas ao padrão e ao hábito das pessoas. O glúten possibilita que os pães tradicionais sejam moldados e depois de assados eles fiquem flexíveis e crocantes. Segundo uma das desenvolvedoras dessa pesquisa, é importante elaborar versões melhoradas do pão sem glúten, porque as pesquisas mostram que os consumidores estão insatisfeitos com as características de aparência, odor, sabor, variedade e na praticidade dos produtos atualmente disponíveis no mercado. Nessa pesquisa, também foi ressaltado que os pães sem glúten existentes no mercado normalmente têm baixa composição nutricional, porque eles são elaborados com farinhas e amidos refinados, como a farinha de arroz, combinada com os amidos de milho, batata, mandioca. Eles apresentam baixos níveis inerentes de fibras alimentares, proteínas, vitaminas, minerais, e ele possui um maior teor de gordura. Em poucos países, esses produtos são enriquecidos com micronutrientes.
Essa pesquisa, ela teve como objetivo melhorar o valor nutricional agregado, aumentar a aceitabilidade também pelos consumidores e a buscar soluções com viabilidade tecnológica. Esses são produtos que contêm de 50 a 100% de farinha integral sem glúten em sua composição, e por isso eles apresentam um alto teor de fibras e maior porcentagem de proteína, vitamina, mineral. Segundo a nutricionista responsável pela pesquisa, foram pesquisadas também as farinhas integrais de arroz, sorgo, milheto e de pseudo-cereais, como amaranto, quinoa e trigo sarraceno, e de outros vegetais, como grão de bico, feijão, pinhão. A incorporação do psyllium se destacou pelos bons resultados, porque ele possibilitou que a massa fosse montada em diversos formatos e mantendo a aceitabilidade mesmo depois de 7 dias de armazenamento em temperatura ambiente. E agora eu vou passar a palavra. Bom, sou Ionara, também estudante do Instituto Federal do Campus Petrolina. E quando a gente fala em justiça social, né, a gente está se referindo à inclusão. E, enfim, pesquisando um pouco sobre isso, a gente consegue perceber que quando falamos em alimentos sem glúten ou alimentos para pessoas com restrições, infelizmente, não existe essa inclusão. Bom, para se ter ideia, o preço dos produtos de alimentos sem glúten costumam ser bem mais caros se comparados aos produtos convencionais, o que impossibilita a adesão completa dessa dieta por celíacos. Como já foi falado, né, o celíaco ele precisa aderir 100% a essa dieta para poder ter uma vida saudável e estável. Mas apesar de ser uma prescrição dietética fácil, né, na prática o paciente não consegue aderir tão facilmente, porque além da dificuldade de encontrar alimentos de fácil acesso sem glúten, existe também a dificuldade, a questão social, visto que é uma modificação completa na dieta do paciente e ele não consegue, muitas vezes, arcar com os custos. Bom, para se ter uma ideia, uma pesquisa foi realizada em Minas Gerais, onde 60% dos indivíduos relataram encontrar dificuldades para encontrar produtos específicos no mercado sem glúten. E 40% apresentaram não ter dificuldade para encontrar esses produtos, né? No entanto, esses 40% que não apresentam dificuldades recebiam mais de um salário mínimo, ou seja, a dificuldade está, assim, relacionada a, enfim, o quanto a pessoa recebe, né? Enfim, a questão social, né? Bom, e apesar de possuírem um diagnóstico enfim, da doença celíaca, né? Cerca de 29% dos portadores da doença celíaca que foram pesquisados, que foram avaliados nessa pesquisa, dizem que consomem produtos com glúten diariamente por questões financeiras. E aí, eu coloco por isso essa pergunta, né? Porque essa inovação não é tão presente na população celíaca de baixa renda. E é isso. É muito mais uma questão financeira do que uma questão de querer se cuidar. E aí, eu trouxe essa tabelinha bem rápida para mostrar para vocês a frequência de consumo de alimentos sem glúten. E aí, dos participantes dessa pesquisa, cerca de 27% consomem pão sem glúten diariamente. É um número baixo, se a gente parar para pensar que o pão é um dos alimentos mais consumidos pelo brasileiro diariamente. E aí, mensalmente, a porcentagem de pessoas que consomem mensalmente alimentos sem glúten, que em muitas famílias é comum, né, estar presente na mesa do café da manhã ou de lanches, é uma porcentagem grande se a gente parar para pensar. E o preço dos produtos sem glúten
dos produtos sem glúten, né, demonstram um fator considerável para o não cumprimento dessa dieta. Ainda mais porque parte dessa população de baixa renda sofre com o problema, também sofre com a diagnosticação, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas não conseguem ser diagnosticadas fácil, enfim, e quando diagnosticadas não conseguem suprir uma alimentação necessária. E aí, o estudo demonstrou que dos alimentos no setor da panificação foi visto que 300% dos produtos da panificação sem glúten são mais caros do que produtos com glúten, ou seja, dificultando mais ainda a adesão da dieta por essas pessoas. Olá, me chamo Jaqueline, também aluna de alimentos do Instituto. Bom, panificação e sustentabilidade. Qual a importância de estabelecer as práticas sustentáveis na padaria? Tornar o seu negócio sustentável hoje em dia deixa de ser somente um diferencial e passa a ser uma necessidade. É preciso repensar a forma como nós usamos os recursos naturais diante da atual situação para garantir o sustento das futuras gerações. Essas medidas ajudam a comunidade a se desenvolver, pois gera empregos e investimentos locais, a preservar o planeta e a obter lucro e prosperar nos negócios. Por isso, estabelecer práticas sustentáveis na sua padaria é fundamental. Adotar essas medidas podem tornar a sua gestão mais eficiente, diminui o desperdício e cria uma melhor relação com os clientes, funcionários e fornecedores. O setor da panificação tem grande destaque no cenário nacional e cresce a cada ano. É cada vez maior o número de empreendimentos desse tipo. Desta forma, investir em ações diferenciadas podem ajudar você a se destacar na concorrência. As práticas da sustentabilidade, por exemplo, são cada vez mais atuais e atraem um grande público preocupado com o planeta e a manutenção dos recursos para as gerações futuras. Agora eu passo a palavra para a próxima componente. Obrigada, Jaqueline. Creio que Bom, Maria não vai falar. Vai falar. bom dia, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Nádia, eu sou aluna do IF Sertão e estou no 5º período do Tecnologia e Alimentos. Então, como já foi falado pelos nossos colegas, né, sobre a questão da sustentabilidade, sobre o acesso à alimentação, todo mundo sabe que o pão é um dos, depois do feijão e o arroz, um dos produtos mais consumidos no Brasil, né? E a gente vem observando que, de acordo o que nosso país está passando, pela dificuldade financeira, pelo inúmeros números, esses milhões de desempregados que não podem suster, colocar a alimentação, a básica, na nossa mesa, a gente pensa assim, né? E aqueles que não podem, e aqueles que têm restrições, né? Continua sendo um problema muito grave, uma coisa que a gente tem que pensar bastante, porque não é só o fato de você ter um pão na mesa, tem pessoas que nem sabem que são doentes, né? Como a gente abordou, ou a questão de ser celíaco, de ter a intolerância ao glúten, né? E continua e tem aquela vontade de comer aquele pãozinho e às vezes não tem. E não é só ter na padaria. O problema é a condição, se tem a condição de comprar, ou se compra o feijão, o arroz, ou se garante todo dia o pão na sua mesa, né? Aí vai também a questão do gás, está muito caro. Como é que aquelas pessoas que não têm acesso à informação, não sabem, mal sabem fazer um feijão, um arroz, como é que elas poderiam fazer esse pão, produzir o seu próprio pão? Acontece que, na minha opinião, eu vejo que o mais interessante seria criar políticas públicas, né, que capacitem essas pessoas, que levem informação principalmente. Além da informação, né,
elas serem capacitadas a produzirem o seu próprio alimento. No caso, que a gente está abordando, que é o glúten, né? As pessoas teriam acesso às informações, a tomarem cursos gratuitamente para produzir o seu próprio alimento. Eu acho que isso aqui é muito interessante, porque não é só a farinha de trigo, aí tem inúmeras, milhares como é que fala, de matérias-primas que você pode substituir facilmente e você pode ter em casa a pequeno custo, né? Então, assim, o tema que eu vou falar sobre a valorização dos produtos artesanais, assim, eu achei assim, que não é uma coisa muito a ver, mas eu vou conseguir conciliar uma coisa com a outra. Quando você faz, que você produz aquilo que é diferente, ele não deixa de ser artesanal. Você fez, você criou, você inovou, você modificou, você fez do seu jeito. E pensando nisso, as empresas de panificação atualmente se destacam por oferecerem amplo leque de serviços e conveniências que vai muito além do tradicional. Ao mesmo tempo, outros segmentos como supermercados, hipermercados, mini-mercados, lanchonetes, eles ampliaram o seu mix, ofertando itens que antes eram quase que exclusivo das padarias. A gente pode observar que quando a gente entra nesses hipermercados, a gente já vê uma seção de pães, né? Ali tem biscoito, tem pães variados, né? E é uma coisa que está tomando assim um espaço no mercado, né? E aí, pensando nisso, surge essa valorização do artesanal. Vamos fazer a diferença, vamos fazer o nosso pão diferente, vamos fazer alguma coisa que não exista, alguma coisa que possa chamar a atenção, vamos criar novos paladares, novos sabores, coisas interessantes. E por que não criar algo que possa ser fácil, de fácil acesso para aquele que tem uma baixa renda, para aquele que vive abaixo da linha da pobreza? Porque não dá oportunidade a essas pessoas a experimentar o que é diferente, que antes era só para pessoas que tinham um alto padrão, assim, por assim dizer, uma situação financeira melhor, porque sabemos que coisas artesanais elas são mais caras, porque eles rotulam como coisas, alimentos artesanais, gourmets, que fazem com que aquele preço suba. E você pode fazer algo que seja gostoso, saudável, com muito pouco, não é verdade? Assim como nós, como tecnólogos, a gente sabe muito bem, seremos futuros tecnólogos, a gente sabe muito bem que com muito pouco a gente pode fazer uma coisa de grande qualidade. Então, fica essa aqui a minha reflexão, né? Eu espero que eu tenha conseguido não ter fugido do tema, né? Que o que eu tenho exposto aqui, ele seja coerente com o que a gente com o que nosso grupo apresentou. E essa, minha gente, foi a minha participação. Muito obrigada. Tá ótimo, Nádia, maravilhoso. Temos mais algum componente? Sim, bom dia. Bom dia, meu povo. Eu sou Leia Rocha Cordeiro. Eu sou do 5º período também de Tecnologia em Alimentos aqui do IFE Sertão Pernambucano, em Petrolina, Pernambuco. Nós vamos falar sobre a saudabilidade de produtos funcionais, justamente nessa área da panificação. A procura por produtos com atributos de saudabilidade tem crescido a cada dia. São aqueles enriquecidos com ingredientes e nutrientes que contribuem para a saúde do consumidor e estão disponíveis numa grande variedade de sabores, formatos e versões. Embora muitos não tenham acesso ou fácil acesso, o desenvolvimento de produtos ou adaptações de receitas que possam vir a incluir ingredientes funcionais de baixo custo são muito importantes. Alternativas acessíveis são pães de forma fatiados integrais e pães rústicos amplamente trabalhados atualmente. Outras boas opções são a produção com ingredientes funcionais, fontes de ômega 3, fibras, sementes, vegetais e etc. Esse também desperta o paladar de muita gente, ou pessoas que são adeptos ou gostam de coisa diferente. E tem aqueles que não querem abrir mão do seu pão, ou do seu pão de cada dia, que considera aquele único, não experimenta, ou não se dá o prazer de experimentar esse leque de opções que ele pode incluir na sua dieta.
diária. Então, as panificadoras também trabalham melhor o pão francês, elas podem realmente trabalhar melhor o pão francês, fornecendo a versão integral. Esses ingredientes nas receitas de pães possibilitam o enriquecimento nutricional do produto, além de suprir a necessidade dos consumidores por produtos diversificados. Não apenas pães, mas outros também, roscas, biscoitos, bolachas, produtos que também considerados funcionais, ou que vão ajudar na saúde do consumidor. É preciso mostrar a eles, a todas essas pessoas, que a padaria também oferece produtos funcionais e especiais, mas nem todas, né? A possibilidade, sim, talvez ainda é um sonho de alguns, ou como muitos começam, iniciam apenas com o pão artesanal. Eu vivi, eu paguei, eu estou dando um testemunho meu, eu sou panificadora caseira, eu faço pão artesanal. Eu sofri um acidente, perdi um implante dentário, eu tive um acidente em casa mesmo, um desmaio, e perdi um dente. Eu tinha feito esse dente caríssimo, 2014, aí 2017 eu tive esse dente, perdi. E o meu desejo, eu digo, meu Deus, como eu vou pagar? Eu tive que refazer, e foi caro. Eu fiz tantos exames e tudo para saber o que foi a causa desse, a médica. Eu estou até testemunhando isso, porque alguém pode passar por uma situação minha e saber que há saída. A gente precisa se levantar e saber que a gente pode, né? Ter essa força. Então, eu fiz, a médica cardiologista disse, você pode ter tido ela usou a expressão, né, que era uma tardia, um reflexo letárgico. A pessoa que está deitado e levanta rapidamente, ele vai faltar o oxigênio no cérebro. Eu estava deitada, assistindo um programa, um documentário com minhas meninas, e eu estava deitada e levantei de repente, aí eu senti como se eu tivesse tonta, ia cair, aí vim no banheiro, disse, eu estou com sono, eu já vou, e a minha menina disse, mamãe, a senhora não vai subir para orar com a gente, que sempre a gente ora antes de dormir. E aí eu disse, não, que eu estou com muito sono, amanhã eu tenho que acordar cedo, a Sofia sai cedo, a minha menina mais nova. E eu entrei no quarto e eu senti como se estivesse, né, faltando o chão, e perdi, né, o equilíbrio, caí, e a médica disse isso, pode ter acontecido. Então, tem pessoas que estão deitadas, ou já até dormindo, e levanta rapidamente. Então, ela disse, esse reflexo letárgico leva a isso, né, falta de oxigênio no cérebro. Eu perdi, sim, esse dente, e eu tive que arrumar dinheiro. Digo, agora eu vou fazer o quê? Pensei, vou fazer coxa de retalho. Minha mãe estava fazendo coxa de retalho, me deu uns modelos e trouxe muito retalho. Até hoje ele está ali. Minha mãe faleceu o ano passado, né, de Covid, ela estava acamada. E aí eu estou com esses, eu digo, vou fazer essas coxas. Eu digo, meu Deus, eu preciso do dinheiro logo para ter o retorno para pagar o implante. E aí eu digo, não, vai demorar, a coxa vai ser cara, o implante também era caro, mas eu digo, eu vou fazer pão. Minha mãe me ensinou pão, fazer pão desde nova, ela nos ajudou também, nós sobrevivemos um tempo de pão. Meu pai ficou sem trabalhar, então ela fazia pão caseiro, um pão tão simples, delicioso, inigualável. O pão dela, o pão que ela fazia, não tem outro igual. Mas eu aprendi a fazer pão, eu fui pesquisando, buscando receitas, eu faço pão, arroz, com pão recheado, pão doce que a gente chama, e faço pão com macaxeira, faço pão com batata doce, faço pão de coco. Então, eu fui inventando e eu fazia. Eu fazia pão durante a semana, só que o gasto foi muito, o retorno foi pouco, mas valeu a pena, né? Eu passei 7 meses vendendo pão. Eu fazia pão no meu forno mesmo em casa, fazia 10 pães por dia, eu fazia 3 vezes por semana, e às vezes não era o dia de eu fazer, mas quando tinha encomenda eu fazia, nem que fosse 2 apenas, eu fazia 2 pães, e tinha, né? Eu vendia um pão por R$10, e ainda tinha os clientes fiéis, quando completava 10 pães, um era de graça, né? Recebia um pão de cortesia. E aí eu passei 7 meses vendendo pão, mas até hoje eu recebo mensagem daqui, mas eu fazia tudo padronizadinho, direitinho, eu fiz emblema, fiz uma etiquetazinha, fiz um carimbo, imprimi algumas coisas, eu tinha minha filha que me ajudava a vender, quando eu saía com elas, eu tenho uma moça, quando eu saía com ela, eu vendia os pães rápido, eu digo, vamos, Ruanda, comigo vender os pães.
E aí eu saía vendendo no bairro mesmo, e às vezes eu ia entregar, e às vezes as pessoas encomendavam e vinham na minha casa buscar. Mas paguei praticamente esse implante desse dente com pão. Então, é preciso mostrar que não só a padaria oferece o pão bom, que a gente considera o pão bom ou de qualidade, mas você ter uma história de vitória que você conseguiu com algo que foi o fruto, né, do seu esforço. Eu precisava daquele dinheiro, estava difícil, mas foi muito bom. E graças a Deus que minha mãe, ela ensinou a todos, né? Só não faz quem não quer. Até meu pai, ele faz um pão também muito bom. Então, e o melhor é essa acessibilidade que a gente tem. Hoje a gente tem a internet. A internet é uma arma poderosíssima que nos ensina. Tem blogs, tem vlogs, tem pessoas que têm canais ensinando. Tem esse mini curso aqui, né? A gente está aprendendo muito. E a gente pode também diversificar, a gente pode dar a volta por cima nesse sentido. Tem gente que diz, não, eu não sou capaz. Tem gente que acha que não é capaz. Faz simples, e vai começando do simples, e depois vai, como a Nádia falou, né, o pão artesanal, ele sai caro, sim, mas nós podemos, sim, ter essa acessibilidade para que todos possam produzir o seu próprio pão em casa, enriquecido, funcional e melhor para a saúde, né? Porque esse que a gente chama de funcional são enriquecidos com grãos, Enfim, pessoal, sementes, obrigada. como está mostrando aí no slide. Obrigada. E foi isso a apresentação. Enfim, espero que possa render alguma discussão legal. Muito obrigada. Se eu falei demais, me perdoe, viu, se eu falei demais. Não, porque não falou estava muito nos meus bem. planos, não estava nos meus planos falar isso. Perdoe também, viu, Ionara? Tá ótimo. Muito obrigada. Adorei a apresentação de vocês. Eu gostaria de não passar diretamente para a próxima equipe, mas sim iniciar essa discussão de forma que a gente consiga absorver o que foi dito, né? Cadê eu? Sumi. Absorver o que foi dito pelas meninas e de fato, isso é um minicurso. O minicurso ele tem a função da gente receber o conhecimento, né, que nos foi passado ontem, e hoje é o dia da gente pegar esse conhecimento e transformar ele em ações viáveis para o nosso dia a dia. Então, eu gostaria de iniciar aqui pela Jéssica. A Jéssica fez um breve comentário, e eu gostei muito do que a Jéssica falou, porque ela trouxe a criação de novos produtos, também falou de aprimoramento de formulações, trouxe a questão da biomassa, trouxe a questão da fécula, de produtos substitutivos, né, que possam ser agregados a uma dieta, não necessariamente retirando dessa dieta coisas necessárias para o corpo, né? Mas que tenham um custo menor. O que a gente pode comentar a respeito dessa fala da Jéssica, que foi a primeira pessoa que apresentou? Quem poderia comentar, por exemplo, a respeito de produtos substitutivos? Professora, eu até tinha levantado a mão para comentar aqui, mas aí se eu for comentar alguma coisa, aí o que eu planejei aqui rapidamente para a minha apresentação vai ser falado tudo agora. Eu vou deixar só para a hora que eu for fazer minha pequena apresentaçãozinha que eu preparei agorinha, nesse momento. Tá certo, Francivalda. Mais alguém gostaria de comentar? Gente, vocês aqui, a maioria de vocês é estudante, não é isso? A maioria de vocês estuda no IF, tem uma carga de conhecimento muito grande, e eu gostaria simplesmente de pedir, humildemente, né? Eu não sou da área, eu sou administradora, e eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, porque vocês aqui são as autoridades. E eu gostaria muito de escutá-los, né? Dentro dessa discussão, as meninas fizeram uma apresentação belíssima, inclusive parabéns, meninas, pela apresentação de vocês. Mas para que exista um debate, é necessário que a gente ouça quem ainda não falou, ou mesmo as próprias meninas do grupo que, por favor, comentem as falas
das demais e dos demais, né, que ainda vão se apresentar. Vocês poderiam trazer o conhecimento de vocês para cá, para a gente criar uma discussão bem legal? A senhora poderia repetir a pergunta? Bom, como eu comentei, a Jéssica foi a primeira pessoa que apresentou e ela trouxe algumas soluções, né, para essa discussão da gente, que é a criação de novos produtos, produtos substitutivos. Ela também falou de aprimoramento de formulações, trouxe biomassa, fécula, enfim. E eu gostaria, dentro desse diálogo, que vocês pudessem nos brindar, né, com as suas opiniões acerca dos produtos substitutivos, por exemplo, que foi o que foi comentado pela Jéssica. Professor, o que eu achei interessante no trabalho das meninas foi que ela falou que teve pessoas uma pequena pesquisa, né? Que teve pessoas que não encontram dificuldades em encontrar alimentos com produtos com glúten. Realmente, a gente vai ao mercado e a gente vê uma enorme prateleira só para produtos que não contém, né? E que não contém. E resultado, realmente a gente não encontra essa dificuldade, mas a dificuldade maior é a questão financeira. Por quê? Porque a gente vê a desigualdade aí. Você vê que é um produto benéfico para a saúde, porém, sem nenhum interesse de produzir para toda a população, para toda a sociedade, né? Aí é onde tem a questão. Muitos precisam adquirir, mas quando vai para o bolso, que pesa, né? E principalmente nos dias atuais, aí a gente faz o quê? Abre mão daquele produto, começa a consumir aquele que tem, né? Eu vejo, até notei e fiz a pergunta assim: por que se é um produto que não traz benefício à saúde, por que continuar produzindo? Né? Ótima pergunta. Pois é, mas infelizmente a gente vê que, como eu disse bem no comecinho da aula, são práticas que a gente questiona, mas não costuma praticá-las. Por quê? Porque a gente procura aquilo que nos beneficia, vai nos beneficiar. Então, eu acredito assim, eu até notei ontem, né, algo, e quando foi na palestra eu vi o povo comentando, eu sei, vai ser em vão eu fazer, mas eu vou questionar. Por exemplo, se a gente vai a um restaurante comer, aí a gente coloca aquela quantidade, às vezes até uma quantidade maior, né? Aí, resultado, vai para o lixo. Em vez de colocar uma quantidade certa, que vai nos saciar, a gente prefere desperdiçar e não economizar. Aí, veja só, se a gente chegasse a um estabelecimento, um restaurante, mudando um pouquinho, né? Desculpa. Se a gente chegasse a um restaurante e tivesse uma balança para pesar aquela comida que é desperdiçada, além de ter a balança para pesar, a gente pagar por ela, porque muitas vezes a gente só se conscientiza quando mexe no bolso. Quando mexe no bolso, a gente costuma praticar a consciência. Aí pagar o mesmo valor daquilo que se alimentou. Ia ser um ato de mudança. Por quê? Porque eu não ia querer pagar por uma comida da qual eu comi e ainda vou pagar pelaquela comida que eu vou desperdiçar. São hábitos que a gente deve adotá-los, porque assim, a fome está escassa, não, né? Continua. E a gente vê muitas pessoas padecendo necessidade por conta de falta de humanismo e de amor ao próximo, né? A gente vê muito isso. Então, se eu costumo, não vou desperdiçar, então vou regar, eu acredito que vai melhorar um pouquinho, porque a mudança começa em cada um de nós. Exato. Muito bom, Elionai. Sobre a sua pergunta. Só levantando um parênteses rapidinho. Por favor. Em relação a levantando essa fala de Elionai, foi bem interessante ela falar, principalmente essa questão do bolso, porque o que é que acontece? Digamos que numa família que tem 4 pessoas, pai, mãe, filhos. Então, você tem que fazer uma comida específica para, digamos, um grupo de 3 pessoas da família e uma seletiva que é só para você, porque você tem essa intolerância, você tem essa deficiência do glúten. Então, encarece bastante a renda da família.
além de você ter que consumir esse produto que é diferenciado, você vai ter um gasto a mais de bujão para fazer, de gás para fazer esse tipo de alimento. A maioria deles são geralmente de forno, que leva bem mais tempo e consome bem mais gás. E fora a questão de tempo, que não é todo mundo que tem tempo e está preparando esse tipo de alimento. Então, por mais que tenha esse grupo de pessoas que conseguem ter acessibilidade aos produtos que são vendidos em mercados, que são repassados à população no mercado, acho que se for colocar em conta aí, 90% não tem tempo nem de estar produzindo o alimento. Pode até comprar para poder fazer alguns alimentos, alguns produtos, mas não tem o tempo de fazer. Exato. É verdade. Agora, assim, além de todas essas questões, né, que a gente está levantando, eu gostaria de trazer uma outra questão, que é ainda acerca da pergunta que a Eleonai fez. Se o glúten é uma coisa nociva, por que produzir alimentos com glúten simplesmente não retirar? Gente, eu não sei se vocês observaram ontem, né, ontem mesmo foi tratado dessa questão, a professora ela nos trouxe o seguinte: o glúten, ele não é nocivo à saúde. O que é que acontece? Alguns indivíduos têm intolerância ao glúten, da mesma forma que alguns indivíduos têm intolerância à lactose. Isso, tem uma alergia, tem uma intolerância. Quando o corpo recebe um produto com glúten, esse corpo não aceita, e ele tem alguns sintomas que são ruins. Portanto, estes indivíduos que têm problemas com glúten, eles não devem consumi-lo, né? Devem fazer uma dieta restritiva nesse sentido e, portanto, se abster do glúten. Nós que não temos problemas com o glúten, a gente pode consumir tranquilamente. E o problema maior é que os produtos sem o glúten, né, que são justamente para esses indivíduos. Isso, a Jéssica está aqui comentando uma coisa muito interessante. Eu vou ler para vocês. Olha, a Jéssica diz, pelo contrário, ele é responsável pelas características desejáveis ao produto. Jéssica, você pode abrir o seu microfone e falar, viu? Eu vou só terminar aqui a minha fala, mas eu gostaria que você falasse conosco. O glúten, ele é uma coisa que ele está presente no trigo, no centeio, né, em vários tipos de cereal, e para obtermos um produto com uma boa qualidade e sem o glúten, né? Um pão sem glúten, um biscoito sem glúten, é um processo que é dispendioso, ele é caro, e, portanto, esses produtos, em alguns casos, custam até 86%. Então, isso traz uma complicação muito grande para as pessoas que são de baixa renda, que não conseguem ter acesso a esse tipo de produto. Então, o glúten não é um vilão. O glúten não é um vilão. Acontece que o marketing, a indústria, a Ionara falou aqui, a gestão maior é a inclusão social. Exatamente. A indústria, às vezes, ela nos leva a pensar que, e isso vem para a minha área, vem para o marketing, vem para a publicidade. Nós, desta área, fazemos uma demonização de determinados tipos de alimento. Já foi feita demonização com o ovo, já foi feita demonização com o café, já foi feita demonização com o glúten. E essa demonização, ela cai muito bem para as grandes corporações, porque você começa, não consuma ovo, não consuma glúten, não consuma porque faz mal. E o que é que acontece? A partir desse momento, as pessoas começam a ter medo de consumir os produtos que são demonizados e passam a consumir produtos que são que a indústria empurra em nós. Muitos de nós não temos condições financeiras de adquirir tais produtos. E isso vai enriquecer as grandes corporações. É um processo que tem que ser quebrado por nós todos, pelo consumidor que tem que se informar, pela indústria que tem que reavaliar suas ações e por vocês que estão na academia, trabalhando, trazendo conhecimento. Vocês são os responsáveis e vocês têm que tomar essa responsabilidade para si de trazer à luz novas formas de alimentar a população que carece muito dessa alimentação. Por favor, agora eu gostaria de ouvir vocês que estão nos comentários.
Ó, a Maria Emanuela, ela falou assim, o glúten é o grande responsável pela cadeia que garante a elasticidade, exatamente. A elasticidade em massas, por exemplo, além de ser o mais barato, em vista tecnológica para a produção de determinados alimentos. Olha aí, o que eu falei? A questão do preço. O glúten, ele é mais barato. Então, o que acontece? A indústria, às vezes, ela quer que a gente compre o mais caro. Não é isso, Maria Emanuele? Por favor, você pode abrir seu microfone. Você pode abrir seu microfone, Maria Emanuele, a Jéssica e a Ionara também que comentaram aqui, para a gente trazer esse debate. Eu estou gostando muito dos comentários de vocês. Estou esperando. Eu falei assim em relação a elasticidade, porque, digamos, você pega uma massa pré-pronta de pão, antes de levar ao forno, você pode colocar ela debaixo d'água e começar a macerar ela, ficar mexendo nela, debaixo d'água. O glúten, ele vai sair todinho. Então, ao final de tirar todo aquele processo, quando ela ficar bem clarinha a água dela, que você pegar na massa, você vai ver que ela é uma massa... Sabe aquelas massinhas de escola infantil, quando ela já está desgastada, que não tem mais elasticidade, que fica quebradiça? Então, é aquele aspecto de massa que você vai ter. Então, o glúten, ele é um grande importante nesse processo de manter a firmeza da massa e além da elasticidade, para que você tenha um produto de qualidade. Exatamente. Muito bom, Maria Emanuele. Bom, vamos passar para frente, né? Também tivemos a Ana Nália, que fez um ótimo comentário. Tivemos também a Isaqueline. A Isaqueline trouxe uma questão muito interessante, que é o de repensar. Repensar o quê? Repensar as formas que a gente consome, repensar o desenvolvimento da comunidade. Como é que a gente é responsável pelo desenvolvimento da comunidade, né, pessoal? Às vezes a gente não tem consciência dessa nossa responsabilidade dentro da nossa comunidade, né? Tratou também da questão da preservação e da sustentabilidade. Quem poderia comentar a respeito desses temas, desses tópicos que a Jaqueline trouxe na apresentação dela? E a Ana Anália também, que falou do pão. Bom dia. É aí que a gente vê a importância da pesquisa, né, professora? No setor de alimentos. Porque tem muitas pesquisas que tratam de farinhas que certamente não contêm glúten, com resíduos. Isso é muito interessante, porque, além da questão da sustentabilidade, diminui o desperdício e também pode até atender a essa demanda da população que possui uma renda mais baixa. Exatamente, Larissa. Faz muito sentido a gente se atentar a essa redução de custos, porque a redução de custos ela vai impactar diretamente no preço final do produto, no último elozinho da cadeia, que é o consumidor. Então, essa questão que você levantou é muito importante. Quem mais gostaria de dar o ar da graça? E em questão de sustentabilidade, né? A tecnologia de alimentos, ela vem se empenhando muito nessa parte, quando ela traz alimentos feitos a partir integralmente, no sentido de, enfim, usar um pão, fazer um pão de maracujá da casca do maracujá, sabe? Que seria a parte do alimento que seria jogada no lixo. E é uma parte muito nutritiva, a gente sabe que as cascas dos alimentos, os talos e folhas são as partes mais ricas dos alimentos. E por que jogar algo tão rico fora, sabe? A gente tem uma forma de consumir que não faz muito sentido se a gente parar para pensar, né? E aí essa parte poderia facilmente ser direcionada a pessoas que não têm condições de comprar alimentos, enfim, existe uma grande população que sofre com desnutrição, né? Por não conseguir comprar alimentos que possam suprir essa necessidade. Eu acho que é um ponto a se pensar. Ionara, eu fiquei arrepiada aqui com o seu comentário. Olha, é incrível como a gente desperdiça
É incrível como nós, consumidores, também temos uma responsabilidade. A gente coloca a responsabilidade na indústria, mas nós, enquanto consumidores, temos uma responsabilidade gritante nessa parte. Porque a gente vai no supermercado e se tem uma cenoura com duas pontinhas assim, a gente já não escolhe, a gente já olha feio. Se tem um tomate com um pouquinho de amassado, a gente já não opta por aquele tomate. Eu não estou falando de nada que esteja, de fato, sem condições de consumo. Eu falo do alimento feio. O Fernanda, alimento você feio. falando Oi. nesse parêntese aí, eu lembrei de uma reportagem que eu vi, um supermercado, não lembro se foi em Portugal, se foi na Espanha. Qual dos dois foi? Eles criaram uma campanha dentro dos supermercados que é tipo assim, alimento feio. Então, você teria um determinado desconto se você escolhesse aquele produto que, digamos, já estava, que foi com nessa da cenoura, que tem duas pontinhas. É aquele tomate que, às vezes, eles têm alguma anomalia, que vem, tipo assim, emendadinho no outro. Todos esses produtos, assim, que não estão dentro do determinado padrão da indústria, e que o consumidor tem para si que esse produto não é bom. Muito pelo contrário, as capacidades nutricionais deles estão todas ali, intactas, todas as vitaminas, além de mais, se for parar para pensar, e são jogados fora. Eu fiz uma viagem pelo sertão para Goiânia, e lá na universidade que a gente estava, que a gente ficou de apoio, eles tinham uma forma de usar a cozinha deles, e tipo, produtos como talos, cascas de cebola, de alho, eles não descartavam. Eles juntavam todos aqueles produtos para a produção dos alimentos deles, digamos. Que nem que a gente tem o famoso caldo de quinó, que a gente coloca em comida. Lá não, eles preparavam um caldo específico junto com esses talos, dessas cascas, congelavam esse caldo após o preparo e utilizavam para a produção dos alimentos, que eles iriam consumir dentro da universidade. Fantástico, Maria Manoela. É exatamente disso que eu gostaria. A gente chegou no ponto mais interessante da nossa discussão, né? Como é que a gente vai trazer a justiça social através da alimentação? Essas soluções que vocês estão trazendo aqui, esses exemplos tão bonitos, eles devem sim vir para a nossa vida, né? Esse exemplo maravilhoso que a Maria Manoela falou. Gente, quantas vezes você usa uma casca dentro da sua cozinha? Ou da sua indústria, se você trabalhar, né, diretamente com isso, se você já estiver trabalhando. É muito raro, porque é mais fácil desperdiçar, é mais fácil, é mais rápido você jogar fora e comprar um produto. E aí a gente volta para o marketing, a gente volta para a publicidade. É prático, quando a gente assiste um comercial do caldo quinó, a pessoa abriu ali aquele papelzinho, já gerou um resíduo sólido, né? Já está impactando na sustentabilidade. Aquele resíduo ali vai permanecer na natureza, aquela casquinha, aquele papelzinho ali que tem plástico, que tem metal, ele vai impactar na degradação do meio ambiente. Só que é tão fácil você arrancar o papel e jogar aquele componente ali dentro da sua sopa, dentro do seu caldo, é tão mais fácil e a gente acaba optando por isso, ao invés de trazer para a nossa vida a utilização dos talos, das cascas, como a Ionara falou, a integralidade dos alimentos, né? Além de não ser saudável, exatamente, Francivaldo, além de não ser saudável o caldinho. Não é saudável, traz impactos ambientais, que às vezes a gente não se dá conta, mas, gente, é um impacto. Ali eu tenho uma caixa externa e aquele papelzinho que envolve o caldo quinó, ele também tem plástico, ele tem papel, ele tem um metalzinho. Então, assim, um alumínio é mais fácil do que abrir, é mais fácil abrir do que descascar. E para nossa própria saúde, né? Não só pela questão financeira, mas também pela questão da saúde. Vamos descascar mais, né? Vamos descascar mais. Vamos jogar menos resíduo na natureza. Vamos jogar menos química para dentro da gente, menos produtos químicos, produtos nocivos para dentro do nosso corpo. Eu queria falar, como eu falei na minha fala na apresentação, né, que cabe o conhecimento. O que falta, eu acho, sempre que eu falo, é o conhecimento. Quando você tem conhecimento, quando esse conhecimento é aberto para a população,
o não desperdício, o reaproveitamento, porque a gente pode aproveitar tudo, todas as cascas a gente aproveita. A gente pode transformar elas em alimento, pode transformar em farinha, abóbora, a casca da abóbora você pode transformar numa farinha. Nós fizemos um projeto aqui da nossa turma de alimentos, semestre, eu não me lembro se foi no 3º semestre, que nós desenvolvemos um macarrão integral feito a partir da casca de abóbora. Maravilha! A gente extraiu a polpa da casca da abóbora e daí a gente desenvolveu um macarrão integral, que por sinal ficou muito bom. Quer dizer, a gente vê coisas que são baratas. E aqui eu ainda abro um parêntese aqui, que aqui é a cidade do desperdício, aqui em Juazeiro da Bahia. Nós temos um SEASA que por dia são desperdiçados toneladas de alimentos. E esses alimentos podiam ser muito bem reaproveitados. Se através de uma conscientização, de uma associação, de algo que desenvolvesse, capacitasse as pessoas que dizem que passam fome, como é que passa fome tendo um SEASA com tanta comida jogada fora? Eu não entendo, eu não consigo entender. Então, falta o conhecimento das pessoas, falta o acesso à informação, de que maneira essa condição de fome iria mudar, se as pessoas tivessem consciência do que o o reaproveitamento, não o desperdício, sanaria, não ter que 100%, mas vamos supor aí 60%. Da população não teria tanta necessidade de fome, não padeceria tanta necessidade se elas soubessem aproveitar, substituir, né? Então, essa é a minha reflexão. A Daniele está com a mãozinha levantada. Pode falar, Daniele. Como nós estamos na democracia, eu não sei se posso até estar um pouco negativa, mas a respeito quando a gente vai num supermercado ou numa feira e você não compra um alimento por ter alguma coisinha, eu acho que a gente está pagando tão caro que a gente não quer comprar aquele alimento, ou muitas vezes compra para passar muito tempo. Aí imagina, se levar daquela forma, já não dá para você passar muito tempo, né? Pelo menos eu tenho essa visão. E a respeito, eu acho que falta muito a questão da informação, como acabado de falar, e também das pessoas que têm essa informação. Porque não adianta eu ter a informação e não compartilhar, nem que seja com as pessoas de minha família, fazer um trabalho formiguinha, né? A partir do momento que eu começo um trabalho formiguinha, eu não preciso pensar muito grande, já que eu não posso nesse momento. Eu vou fazer o quê? Vou fazer com meus amigos, vou fazer com minhas irmãs, meus pais, a família. Assim, vou fazendo meu trabalho formiguinha. Se eu faço um curso e eu aprendi, como acabar de citar, um macarrão com casca de abóbora, por que não passar para meus amigos? Porque já que eu não posso fazer um trabalho tão grande, já que eu não posso abraçar o mundo e dizer, eita, vamos abraçar essa causa, vamos fazer diferente, vamos começar a fazer um trabalho formiga. É um trabalho que, quando o conhecimento chegar a um amigo meu, do meu amigo passa para um amigo dele que já não é amigo meu. A gente também tem que parar muito desse eu acho, eu acredito que deveria ser assim, e começar a pôr a mão na massa. Não dá para fazer grande, vamos fazer pequenininho. Vê uma formiga. O que uma formiga, você for parar assim para ver o que uma formiga faz pelo tamanho que ela é. Imagina a gente com conhecimento e passando esse conhecimento adiante. É uma luta de muito tempo, sim, mas eu acho que lutas são para isso, são históricas. É uma coisa que você tem que ir levando e ver a melhoria disso. E se você contribuir, nem que seja um pouquinho, já faz a diferença. Perfeito. Daniele, só gostaria de fazer uma alusão a um comentário que você fez, né, sobre o alimento, que às vezes você compra, vai passar muitos dias. Eu não falo no alimento que está prejudicado, no alimento que tem uma putrefação. Eu estou falando daquele alimento esteticamente feio,
As pessoas não querem porque o alimento é feio. As Por isso que capacidades eu falei, nutricionais. muitas vezes é a questão cultural, porque se eu vou pagar caro nisso, porque tá um absurdo que a gente está pagando em Tá, alimento. verdade, Aí, se verdade. eu vou pagar caro nisso, eu não vou querer levar um alimento feio. Eu quero São, o melhor. são só Eu dois estou dizendo grupos, assim, pessoas, eu tô dizendo assim, pessoas que não vão ter o conhecimento que ali vai ter as mesmas vitaminas, que ali vai ter a mesma durabilidade. Se você não tem o conhecimento, você vai pela estética. É por isso que Isso, eu exatamente. complementei minha frase dizendo isso, que a gente tem que fazer um trabalho formiguinha, compartilhar o Exato. conhecimento. Exato, exato. Inclusive, voltando só para o comentário da Nádia, esse trabalho de formiguinha, né, que você levantou, ele pode ser feito, inclusive, né, nesse ambiente tão rico que é o SEASA, né? A academia pode entrar com projetos de pesquisa, vocês podem se reunir com os professores e trazer soluções e tentar levar isso, levar um pouco da academia para a vida das pessoas. Isso é responsabilidade nossa dentro da academia, tá certo? A Maria Emanuele levantou a mão e depois do comentário dela a gente já vai passar para o grupo 2, tá ok? Pronto, só falando mais um pouco e complementando o que você já tem dito também em relação ao SEASA de Juazeiro, que a gente fala tanto assim, tem que ter política pública, tem que ter política pública. Mas eu não sei, posso estar enganado, se mudou, mas Juazeiro ele tem um projeto de políticas públicas e que conta, inclusive, com a tecnóloga em alimentos, não sei se pode ter mudado, que é responsável por fazer essa questão de reaproveitamento de produtos. Inclusive, ela até alguns anos atrás deu algumas palestras, eu assisti algumas palestras também. Então, o que está acontecendo exclusivamente no Ceará de Juazeiro que não está sendo implantada essa política pública? Então, acho que caiu um pouquinho a gente também cobrar. Já que a gente Exato, tem benefício, então cabe a gente cobrar, porque é nosso dinheiro, entendeu? exato, Então, exatamente. a gente tem que fazer esse papel de, enquanto população, enquanto fiscalizadores, e saber onde está sendo implementado aquele projeto, aquela política pública que foi colocada dentro da prefeitura. Pronto, maravilha. Vou só dar uma lidinha rápida nos comentários e a gente vai para o grupo 2. A Erika Luana, ela fala que dá para fazer doces, bolos, compostagem, geleias, entre outras. Existem várias receitas, de fato. Vai também da criatividade da pessoa. A internet está aí para nos ajudar nesse sentido. O conhecimento de outras pessoas, quando ele é colocado na nossa vida, ele é validado, né? A Ângela concorda, a Francivalda diz verdade. Já é um grande começo, faz toda a diferença. Pode-se fazer parcerias com CRAs, associações, principalmente nós que estudamos sobre alimentos. Exatamente, as parcerias elas são fundamentais. A gente tem que ter consciência de que a gente não está na academia para produzir artigos somente, a gente também está ali para fazer a diferença real na vida das pessoas. A gente, e quem não está na academia também, né? Eu falo porque aqui eu sei que tem muitos estudantes da área, mas a nossa responsabilidade, ela não se restringe a fazer o básico, a gente tem que fazer muito mais, né? A Francivalda fala que a gente encontra resistência nas parcerias também, acontece muito, 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 muito. Não vou nem entrar nesse âmbito, porque aí eu já ia falar muita coisa sobre isso, já ia fugir um pouco do assunto. Pode ser feito até mesmo um macarrão, ela ia continuar, não falou. A Ângela fala, promover oficinas para ensinar. Olha que coisa linda. Gente, se reúnam com os professores. Vamos fazer essa parceria entre nós, né? Para a gente fazer essas oficinas, isso trazer uma contribuição real para a nossa vida acadêmica e para essas pessoas vai ser um impacto que vocês não têm noção, né? Posso estar enganada, mas eu acho que é ser implementado nos cursos do IPSERTÃO uma determinada porcentagem da carga horária para projetos de sexo, não é isso? Sim, 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 com certeza. Mas assim, a gente não pode aguardar, porque às vezes tem muitos estudantes que eles aguardam, que eles esperam. Não esperem, procurem os professores, tá? Agora vamos para o grupo 2. Professora, eu preparei aqui uma coisinha rápida. Aí eu vou ver se eu consigo apresentar a tela aqui, só para mostrar uma imagenzinha, mas nem sei apresentar, vou ver aqui. Tudo bem.
Professora, a voz da senhora está cortando. Tá cortando? Socorro. Tentar aumentar aqui. Gente, melhorou? Continua cortando? Aqui tá ok, pode ser a internet dela. Ótimo. Para mim também está bem. Sua voz está ótima. Maravilha. Enquanto a Francivalda se prepara, eu gostaria só de comentar, porque ficou faltando a Leia, né? Leia Rocha, minha prima. Leia, eu também sou Rocha, Fernanda Rocha. A Leia falou da experiência dele, eu achei fantástico, porque a gente também tem a tendência de se acomodar, né? A gente não pode se acomodar, a gente tem que buscar alternativas para a nossa vida, inclusive. E essas alternativas não precisam se restringir ao âmbito da nossa família, a gente pode também e deve ganhar dinheiro com isso, trazer essas alternativas para dentro da nossa vida e através desse exemplo lindo dela, parabéns, muito sucesso na sua vida, Leia. Trazer esse enriquecimento desses alimentos e fazer com que esses alimentos eles façam parte da nossa vida cotidiana enquanto consumidores e, por que não, enquanto comercializadores, enquanto vendedores desses produtos. Agora, nunca se esqueçam também da parte da publicidade, que ela também falou, eu rotulo, eu coloco faço uma apresentação bonita, tudo Professora, isso faz muito sentido. Oi, Francivalda. eu não sei, eu queria apresentar aqui só uma imagem, uma foto. Aí eu não sei como é que faz. Você já conseguiu, apareceu aqui pra gente a sua apresentação. Agora você só tem que escolher a foto correta e colocar, apresentar. Fazer exatamente o que você fez, só colocar a foto que você quer que a gente veja. Se você não conseguir, Francivalda, pode falar que a gente está aqui para. Tem três opções aqui. Eu aperto em qual? Tem a tela inteira, uma janela e uma guia. Aí eu não sei. Você apresenta guia. Coloque aí, apresentar guia. A Laísa falou aqui. Conseguiu, Francivalda? Então, aí é uma foto que eu queria botar, mas eu não sei como é que faz. Deixa para lá. Tá dando interferência. Aí quando a senhora falou, eu também não ouvi nada quando eu tava naquela parte. Coloquei alguém falou aqui. Coloquei Porque estava em tela infinita. Aí coloca uma janela, então? Já tem que deixar a imagem aberta para na hora de abrir já conseguir colocar a imagem. Ok, então. Vá que você consegue, viu? Não desanime, não. Nesse caso, eu deixo na imagem? É assim? Aí você... quando você sai da imagem, da coisa, não vai aparecer mais você não vai ver mais a gente, só a imagem. Ah, entendi. É isso que eu tava sem entender. Eu botava a imagem e não via mais nada. Aí, gente, como é que eu vou fazer? Aí você deixa o áudio aberto para falar.
Ah, entendi agora. Pronto, vai dar certo. Estão vendo a imagem, então? Não, Não? não. Francivalda, conta pra gente o que é que tem nessa imagem. Vai ser maravilhoso ouvir sua voz. Abre sua câmera se for possível. A câmera não dá certo, eu abri. Então pode contar para nós o que é que seu grupo preparou. Ou então ela mandar para alguém do grupo e alguém abre que já sabe, né? Fica melhor. Boa ideia, Nádia. Boa ideia. Pela tela inteira, ela estava aparecendo a imagem. Tinha como colocar fora a imagem que ela queria. A tela inteira sempre funciona melhor. Essa imagem, Francivalda? Ah, tá aparecendo a imagem? Tá, Uma fome. mulher segurando uma panela e um prato, né? Isso. Essa é a imagem que eu queria mostrar para eu poder ler aqui um texto. Foi assim, foi rápido, foi eu que criei depois que eu ouvi a apresentação do pessoal. Aí, assim, eu queria falar sobre a apresentação das... Meu nome é Francivalda, eu esqueci. Eu estudo no Instituto Federal, campus Oricuri, no curso de técnico em agroindústria. Eu queria falar sobre a apresentação das meninas. Eu gostei muito, achei muito, muito interessante, muita informação boa. E aí, eu vou meio que fugir do tema, porque no começo elas começaram a falar sobre a parte desses alimentos tipo saudáveis, né, e tudo mais. E eu ia até comentar que assim, como é que a gente consegue se alimentar saudável com essas coisas assim, com tudo que a gente está vivendo, né? Que a gente vê o pessoal pegando lixo, resto de comida, pegando osso, essas coisas. Aí, como a gente consegue, né? Com essa parte de ser caro os alimentos, esses alimentos mais saudáveis. Aí, sobre a parte que a gente estava falando do caldo, de tudo aquilo, né? Aí eu anotei aqui algumas coisas que aproveita que os saudáveis, os que a gente faz que são saudáveis sem ser os industrializados, que dá. Tem alguém com o microfone ligado? Desculpa, Francivalda, era eu. Que dá para a gente fazer um alimento caseiro saudável e também ainda dá para aproveitar a casca, né? Para fazer tipo farinha, igual falaram aí, fazer outras coisas, colocar tipo lá que eu acho que chama compostagem, né? Que a gente coloca para servir de adubo, essas coisas. E também das doenças que os alimentos industrializados causam e o gasto também, né, para o governo. É tipo isso, assim, a gente usa esse que é mais rápido e acaba, acho que, perdendo mais, né, porque, tipo, uma doença, aí vai ter que gastar mais. E também falar sobre a Leia, ela falou aí sobre a história dela, de que aconteceu um acidente com ela e ela queria o dinheiro e foi fazer pão para conseguir o pão saudável. Eu achei muito, muito interessante. Isso que ela falou, eu achei muito, muito bonita a história dela. Eu também passei meio que por isso. Assim, não aconteceu um acidente e tal, mas eu estava meio que sem rumo, assim, sem ter o que fazer para ganhar dinheiro. Aí
fui fazer coisas em casa para vender, só que não foi nada de comida, foi artesanato, mas não foi comida. Aí a Ângela falou sobre as parcerias que a gente poderia fazer, né, para vender as coisas saudáveis. E eu lembrei que a gente encontra dificuldade para fazer essas parcerias também, porque aqui onde eu moro, a gente fez um curso, um mini curso para aprender umas coisas caseiras, e a gente aprendeu o Siquilo e teve uma ideia de tentar ver com a prefeitura para vender, para a gente se reunir, as mulheres daqui, da minha comunidade, aqui do sítio, que é até uma associação, eram as mulheres da associação. Aí teve a ideia de as mulheres se juntar e fazer os siquilos e tentar vender para a prefeitura distribuir para as escolas, entendeu? Para ser tipo uma renda para a gente e ao mesmo tempo que era coisa caseira, saudável, né? E tem dificuldade para conversar com o pessoal da prefeitura para ver se consegue vender para eles e eles distribuírem nas escolas, para ser uma renda assim para a gente, sendo coisa daqui do município mesmo. Então, é nisso que eu falei que a gente encontra dificuldade para fazer a parceria com o pessoal da prefeitura. Pronto, era isso. E aí eu vou ler. Eu disse que eu ia fugir do tema. Eu vou falar um pouco sobre a fome e ler um texto aqui e falar também sobre o que eu falei, né? Tipo, como a gente consegue comprar as coisas saudáveis que são mais caras e com o que a gente tá passando, entendeu? Aí eu acho que eu vou fugir porque eu vou falar disso. Eu vou ler um texto da BBC sobre isso. Porque as meninas falaram no início, eu não ia nem apresentar nada, não deu tempo preparar nada. Eu não sei nem se o pessoal fez alguma coisa, eu acho que não, do grupo 2. Aí, quando elas começaram a falar, me veio isso na cabeça e eu fui pesquisar e encontrei um texto. Aí eu vou ler aqui. É da BBC. É assim. Eu tô aqui falando, eu não tô ouvindo nada nem ninguém. Vocês O estão ouvindo? objetivo é esse mesmo, pode falar. Então, estão ouvindo, né? Tudo que eu tô falando aqui? Sim. Tá bom. Então, vou ler aqui. É assim, da BBC. Como a fome deixa 19 milhões de brasileiros mais vulneráveis à Covid-19? Não há sistema imune que resista. Aí o texto diz assim. É uma reportagem. A falta de alimentos em quantidade e qualidade nutricional suficientes pode acarretar em crianças danos neurológicos, problemas de saúde mental, queda no rendimento escolar, diabetes, obesidade, hipertensão e maior vulnerabilidade a doenças infecciosas como a Covid-19. A fome que crescia no Brasil na última década acabou se agravando na pandemia. Em 2020, 19 milhões de pessoas viviam em situação de fome no país, segundo o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. Em 2018, eram 10,3 milhões, ou seja, em 2 anos, houve um aumento de 27,6%, ou quase 9 milhões de pessoas a mais. A Unicef, braço da ONU voltado para crianças e adolescentes, afirmou que no mundo, 6,7 milhões de crianças menores de 5 anos podem sofrer definhamento, baixo peso para a altura e, portanto, tornar-se perigosamente subnutridas em 2020, como o resultado do impacto
socioeconômico da pandemia de Covid-19. O fechamento das escolas em grande parte do país também levou a interrupções da merenda escolar, fundamental na alimentação de parte dos alunos da rede pública, sem falar da inflação que corroeu o poder de compra da população, principalmente de alimentos, pela parcela mais pobre. O impacto é também imunológico. A piora na alimentação de muitos brasileiros na pandemia tem impacto direto, segundo estudos e especialistas, na capacidade do corpo de combater invasores como o SARS-CoV-2 e por muito tempo. O texto era esse. Aí tem umas partes aqui que eu quero falar sobre essa parte aqui. Eu acho que eu fugi do tema, mas eu vou falar aqui. As crianças, elas tinham apenas, algumas tinham apenas a escola, na verdade, né, para ter o alimento. Acho que para ter, assim, o alimento e o saudável, porque na escola, muitas vezes, eu acho que na escola é um lugar de comida saudável, sim, porque tem nutricionista e tudo. Aí, com o fechamento da escola, aí aumentou mais a fome, né? Com as crianças, sem as crianças poderem ir à escola, aí ficar em casa com fome, sem ter o que comer. E essa parte aqui também, que fechou tudo, parou tudo. Aí o pessoal sem poder trabalhar e sem poder comer. Aí como é que vai comer saudável se não tem nem o que comer? É muito complicado isso. Pronto, era mais ou menos isso. Aí dá para a gente fazer alguns comentários aí, eu comentar também. E era isso, eu fugi, mas Não, obrigada. você não fugiu. Disponha. Muito obrigada. A gente que agradece a sua contribuição, Francivaldo. Você não fugiu do tema. A gente está falando aqui de segurança alimentar, a gente está falando de sociedade, a gente está falando de fome, de contribuições que nós podemos trazer, né, para reduzir tudo isso. E você veio trazendo também uma questão que a gente ainda não tinha levantado, né, que é a questão do vírus, da pandemia, que ainda não terminou, por mais que muita gente acredite que tenha terminado, ainda não terminou, por mais que a gente mesmo esteja fugindo um pouco dos cuidados. Nós não estamos livres, né? Por mais que estejamos, a maioria de nós esteja vacinada, a gente não está livre desse vírus e ele causa, sim, problemas que já agrava problemas já existentes dentro da nossa sociedade que a gente está tratando hoje. Então, você não fugiu do tema, de forma alguma. A Érica Luane levantou a mão. Pode falar, Érica. Assim, professora, eu sou aí da Bahia, mas no momento agora eu estou morando no estado de Rondônia. E, assim, aqui tem muitas pessoas que estão vindo da Venezuela porque não tem alimentação lá, né? Se algumas pessoas, não sei se já viram nas reportagens, né? As pessoas comendo carne em estado já de deterioração, né? Lá, porque não tem o que se alimentar. Muitas pessoas estão fugindo e estão aqui em sinais pedindo alimento, pedindo dinheiro, ou trabalhando vendendo coisa no sinal mesmo, para poder se alimentar, dar um sustento à sua família, porque estão passando necessidade no seu próprio país. Aí eles estão fugindo para cá, principalmente aqui no estado tem bastante pessoas já da Venezuela por causa disso. Érica, não só no seu atual estado, aqui em Petrolina, Juazeiro, a gente costuma ver também pessoas da Venezuela já em perto de adulto, com plaquinha na mão. É uma coisa que está incomodando já, porque há muito tempo eu não via pessoas pedindo na porta. Hoje eu vejo pessoas batem na minha porta, na porta dos meus vizinhos, para pedir comida. Nós estamos enfrentando uma situação
que aparentemente já tinha sido vencida, né? Então, essa contribuição que você traz também é importante para a gente refletir. O que é que nós estamos fazendo de errado? O que a gente pode fazer para melhorar? Né? É lógico, a responsabilidade não é só nossa. A responsabilidade é do governo, a responsabilidade é de N camadas, mas a gente não pode se eximir da responsabilidade de também contribuir. E a gente que trabalha na academia, a gente que trabalha com conhecimento, a gente tem que trazer novas formas desse conhecimento gerar soluções viáveis para a redução de desigualdades e da fome, né? Essencialmente. Alguém mais do grupo 2 gostaria de contribuir? A Josefa levantou a mãozinha. Bom Triana dia. também. Eu sou aluna daqui do IFE de Petrolina, já fiz o curso antes do Senai, agora estou no curso de alimento, que assim, é uma área que eu gosto muito. Assim, falando um pouco do tema, talvez eu fuja alguma coisa, não sei. É assim, primeiro é assim, a gente ter a consciência, porque muitas vezes a gente vê muito, já começando por a nossa casa, às vezes, a gente prefere muitas vezes comprar um produto pronto do que pegar uma fruta, uma verdura e descascar. E quando a gente compra, às vezes a gente dá um desperdício. Eu já participei de um projeto que assim, a gente fez o produto, aproveitando a casca, e foi um produto super delicioso. Só que o que é que às muitas vezes, as indústrias não querem produzir um produto desse, porque assim, se torna um custo alto, sabendo que é mais saudável, só que torna um custo alto. E muitas vezes nem tem um custo alto na questão do preparo, por conta da higienização, porque assim, o custo que eu falo não é do custo assim, da casca, porque a casca já está sendo jogada fora, é na questão do manuseio, que assim, requer mais algumas coisas. E às vezes nem fica tão caro também, porque assim, de uma certa forma, outros produtos também, eles têm um custo também, mas assim, acaba assim, influenciando e se torna mais fácil jogar fora, como é o que a gente vê. Muitos desperdícios, até na casa da gente mesmo, a gente joga muita casca. Hoje mesmo, assim, depois que eu comecei a fazer os cursos de alimento, assim, a maioria das verduras eu não descasco mais, eu jogo com casca e tudo, porque assim, se eu for descascar para reaproveitar a casca, eu não vou reaproveitar. E o que é que eu faço? Já aproveito tudo de uma vez só. Aí tem aquela resistência também, muitas vezes, quando a gente produz, minhas colegas falaram a questão, realmente tem muita resistência, porque se tem alguém que produz um produto desse e aproveitando a casa, tem a resistência, às vezes, do comércio receber para comercializar aquele produto, porque ele acha que aquilo não vai ter saída por fato das pessoas não conhecerem, porque, assim, requer esse investimento de divulgar, falar que ele é um produto de qualidade, que ele tem nutriente, que ele é benefício. Aí requer a parte desse custo também, que as pessoas muitas vezes não querem ter esse gasto. Questão da alimentação, que as colegas já falou. Tem a questão, eu acho assim, eu não sei se eu estou certa, eu acho isso um absurdo, a questão de desperdício. Em escola, eu já trabalhei em escola, que assim, desperdiçava muita comida, porque sobrava e era jogado fora. Quando alguém da escola não levava, era jogado fora, porque disse que não podia doar, porque podia ser que tivesse alguma contaminação e tal. Eu digo, gente, se tem gente passando fome, ele não vai guardar para comer outra hora, ele vai comer no momento, não tem como fazer um mal, porque ele vai comer no momento, ele já está com fome. Mas na hora é jogado fora. Aquilo me doía muito, eu ver aquilo. Às vezes isso acontece muito nos restaurantes, também isso acontece muito de ser jogado fora, como as colegas citou do mercado produtor. Isso é onde Ana que disse, não pode doar, porque pode ser que vai contaminado e vai fazer mais pessoas que vai consumir. Mas se eu comprei o produto que estava junto ali, um exemplo, tomate, que estava junto com aquele que foi jogar fora. Então, quer dizer que só vai fazer mal aqueles que estavam com machucadozinho? Não vai, porque eles estavam junto com o que eu comprei, com o outro que estava melhor. Aí, isso é, assim, uma coisa que vai da consciência, assim, a gente trabalhar mais a consciência, assim, tentar, a gente como tecnólogo que conhece, assim, tentar fazer uma forma, assim, o que faz as outras pessoas, fazer com que as outras pessoas tenham mais consciência disso e fazer um aproveitamento da capacitação, que minhas colegas já falou aí, assim, um treinamento para as pessoas, assim, fazer com que eles aproveitem mais. É isso que eu tenho que falar. Às vezes tem até alguma coisa, mas como eu sou muito fina de foi falar, eu fico muito maravilhoso. nervosa, aí some tudo.
Foi ótima a sua contribuição, que traz novamente a sua contribuição, retoma o tema da sociedade do consumo, que a sociedade está consumindo demais e desperdiçando demais a questão dos padrões de beleza dos alimentos, porque agora até alimento tem padrão de beleza. Se a minha laranja ela tem um negocinho ali na casca diferente, se não for totalmente lisa, aquela laranja já não me serve, porque esteticamente ela não é bonita. Isso a gente tem que abolir das nossas vidas, das nossas concepções. Alimento não é para ser bonito. Se eu vou cortar, se eu vou ingerir aquele alimento, por que que ele tem que ser bonito? Lógico, se um dia você for fazer uma mesa bonita com frutas e tal, você vai escolher as mais bonitas. Mas, gente, se você vai fazer uma sopa, não precisa comprar o alimento bonito, né? A gente tem que absorver para nós, tem que trazer para nós a responsabilidade de consumir todos os alimentos. Inclusive, não só os alimentos crus, mas às vezes a gente vai e compra um frango inteiro e desperdiça ali um bom pedaço daquele frango porque o sabor não nos agrada. Gente, doa, né? E vamos tentar trazer para a nossa consciência, para a nossa vida diária, que o desperdício ele não prejudica só o bolso, ele prejudica o planeta. Tem mais gente querendo falar. A Luciana Rodrigues. Pode falar, Luciana. Bom dia. Eu gostaria de falar, né, sobre a colocação de Francivalda, que ela fala em questão assim, da alimentação na escola. Eu sou de Minas Gerais, né? Pelo menos aqui na minha região, muitas escolas elas aderiram a distribuir os kits lanche, né? Aquela merenda, a verba que vinha para as escolas, eles pegava e distribuía nas famílias. E tipo assim, mesmo que ainda era pouco, mas ajudava um pouco e evitava, né, assim, a necessidade de muitas famílias, porque a gente sabe que muitas famílias passam por necessidades e que qualquer tanto que já recebe já ajuda. Mas mesmo assim, muitas das famílias, elas ainda reclamavam, né, falando que era pouco, que poderia ser mais. Então, assim, às vezes a pessoa está ganhando e ainda está reclamando. Então, era isso que eu queria colocar. Exato, é complicado, é complicado. Viver em sociedade é tenso. Tem a Francivalda também está levantando a mão. Pode falar, Francivalda. A gente mora bem longe. Ela falou aí que é Minas Gerais, né? Eu moro bem aqui no interior de Pernambuco. Eu estudo no IF, mas a minha cidade é longe de lá. A cidade que eu moro, e na verdade nem é cidade, é sítio. É Granito. É bem no interior aqui de Pernambuco. Aí falaram aí sobre o pessoal que vem de fora, porque já estão lá passando fome. E a gente aqui também passando fome. Ai, meu Deus, eu acho que eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. Ai. Eu vejo isso muito também nas notícias. Se lá eles estão passando fome e aqui também tem muita gente passando fome, aí vai vir para cá e pronto. Mas não pode impedir, né? Então eu acho que se eles estão vindo para cá é porque acham que aqui é melhor, ou talvez aqui seja realmente melhor do que lá, né? Apesar de tudo. E tem a parte que eu quero falar sobre, eu falei já, né, na verdade, sobre essas notícias que a gente vê do pessoal pegando osso, pegando comida no lixo. Tem também uma notícia que eu vi sobre uma mulher que roubou alimento para as crianças dela, que não foi a primeira vez que ela foi presa e tudo. Eu não sei se ela já foi solta, mas ela foi presa e teve até repercussão. Aí tem tanto político roubando e vivendo bem, e uma pessoa vai ser presa porque roubou alimento para as crianças. Difícil, muito difícil. Tem também outra coisa que eu quero falar daquele ator que foi fazer uma visita aí
aquela viagem, eu não sei se chama espacial, não sei. Só sei que ele foi aí e o príncipe William falou sobre uma, uma pessoa está preocupada em fazer uma viagem espacial e a gente deveria estar preocupada em salvar o planeta. Ele falou sobre o que está acontecendo, né? De queimada, desmatamento, isso tudo aí. E eu estou falando sobre a fome, tanta coisa acontecendo e a pessoa querendo fazer uma viagem espacial. Meu Deus. O príncipe William, exatamente. O príncipe William da Inglaterra, ele comentou, né, que tem muita gente querendo explorar o espaço, enquanto o nosso espaço terreno aqui continua com tantas desigualdades, com tanta fome. E esse dinheiro, que é muito dinheiro, são bilhões que são investidos na exploração espacial, poderia salvar a vida de muita gente. Muito obrigada, Francivalda, pela sua contribuição. Nós temos aqui na fila duas pessoas. A Ana, se não me engano, levantou a mão primeiro. Ana, pode falar. Professora. Bom dia. Meu nome é Ana Maria. Ana Maria. É sobre o Deixa eu só comentário. falar um pouquinho aqui. Professora, coloca, por favor, a lista de presença novamente, que eu saí sem querer, caiu aqui. Desculpa. Coloco a lista, a palavra vocês já sabem, é sociedade. Vou colocar os meus contatos também, porque eu gostaria muito que a gente continuasse esse bate-papo. Gostei demais de estar aqui com vocês. Eu vou colocar aqui na lista, tá bom? Tudo certinho. E agora vamos escutar a Ana. Bom, voltando. Bom dia, né? Meu nome é Ana Maria, sou daqui da cidade de Oricuri e moro no sítio Fazenda Borges. Sobre a colega, eu não lembro mais o nome dela, que acabou de comentar sobre os kits escolares, né? Alimentar. Eu sou professora aqui onde eu moro, de turma do infantil, né? E aqui foi entregue os kits. Apesar que eles demoram para fazer as entregas. Eu concordo com ela. Assim, as pessoas reclamam muito, têm acesso, mas acabam reclamando. Eles não reclamam apenas de ser pouco. Eles reclamam se o café não é um café Maratá, se vem outra marca, entendeu? Eles reclamam, mulher, Ana, Ave Maria, esse café, velho, não, esse arroz, eu digo, gente, levantem as mãos para o céu e agradeçam a Deus que vocês estão tendo, né? Muitas vezes também as pessoas são muito egoístas, eu vejo muito por essa parte, porque a questão da demora, eles se ele reclamar porque demorou fazer a entrega dos kits, não, eles vão reclamar porque o café é ruim, eu nem quis aquele café, eu dei foi para fulano. Então a gente começa a pensar, então você não tá diante de uma necessidade, né? Pelo que a gente está passando principalmente, que o desemprego, a fome está cruel nesse mundo agora que nós estamos vivendo. Era só isso que eu queria comentar, que muitas vezes as pessoas também são muito egoístas. Maravilha, maravilha. Seu comentário é muito, muito importante, porque acontece mesmo. As pessoas, além de querer receber, elas querem uma perfeição. É uma cultura que a gente tem realmente que debater, que a gente tem que tentar diminuir, mitigar essa cultura de querer tudo, sempre o melhor do melhor, sem se importar com, né, necessariamente com a qualidade. Às vezes a qualidade é o que importa, mas a gente quer a estética, a gente quer a marca, né? E isso não é saudável para nós e nem para o planeta. A próxima pessoa da lista, se eu não me engano, é a Érica? Eu falei também, se ela quiser falar, pode falar. É rapidinho. Ela comentou, né, que as pessoas estavam vindo para cá achando que aqui tá melhor, porque assim, teve um rapaz que veio trabalhar, começou a trabalhar no mesmo emprego do meu marido, e assim, aqui o arroz não é assim de 1 quilo, aqui o arroz é de 5 quilos que a gente compra no mercado, consegue comprar de 5 quilos. E lá ele relatou a história dele, que ele casou há pouco tempo e tinha uma filhinha recém-nascida, e ele passava 3 dias para conseguir comprar um pacote de arroz. Muitos dias para a pessoa conseguir
né, se poder se alimentar, né, conseguir passar 3 dias para conseguir comprar um pacote de arroz era mais difícil, por isso que eles acham que aqui é bem melhor do que lá. Só isso. Que tocante, né, gente? Coisas do mundo moderno, né? Tanta opulência, tanta gente, como a Franci falou, tanta gente viajando para o exterior, para o espaço, aliás, para o exterior do planeta, e tanta gente aqui trabalhando 3 dias para comprar um quilo de arroz, um saco de arroz. Professora, eu queria dar um Então, testemunho de uma coisa que eu presenciei lá em Salvador. fale, Há Nora. uns anos atrás, eu passei uma temporada em Salvador, porque eu estava fazendo tratamento meu filho. E aí eu morava num bairro que tem uma doceria muito famosa em Salvador. Ela é bastante famosa e os produtos dela são bastante caros. E a senhora sabe que essas empresas assim, elas não podem guardar o que produzem para outro dia. Tem que ser tudo descartado. Tem que ser tudo jogado fora. Você não aproveita a sobra do que ficar na vitrine, nada. É a lei que exige isso, né? O Ministério da Saúde diz que não pode, vocês têm que jogar fora. E por eles, muitas vezes, eles reaproveitaram, eles foram multados, e aí eles resolveram obedecer. E com uma dessas vindas, eu passei uma vez, assim, mais ou menos umas 8 horas da noite, e vi aquelas pessoas ali que moram ao redor, era um bairro nobre de Salvador, né? E ao redor você sempre vê aquelas pessoas e tinha uma invasão ali por perto. E eu parei e vi, fiquei horrorizada, porque eu nunca tinha visto ninguém comer nada do lixo. E aí eu vi aquelas pessoas saindo com aquela quantidade enorme de comida, de bolos intactos e tudo. E aí eu cheguei em casa, comentei com minha cunhada e fiquei horrorizada. Ela disse, Nádia, isso aí era pior. Eles jogavam dentro do saco misturado com os papéis higiênicos, essas coisas todas. E aí o dono presenciou quando ele estava assim, ele resolveu, um dos gerentes, ou o dono, não me lembro, resolveu voltar na loja e viu aquela situação. E aí comentou com o dono da loja e ele ficou horrorizado. E aí ele disse, meu Deus, eu não posso doar, eles não podem doar. Não podem. Eles têm que destruir, jogar fora. Mas, mesmo assim, esmigalhando, jogando, o povo ainda comia. Aí, o que ele fez? Eu achei uma atitude tão linda dele. Ele colocava tudo embaladinho, lacrado, fechado, em sacos separados, que não fossem sacos de lixo, sacos separados totalmente do lixo, num lugar reservado, para que aquelas pessoas pudessem pegar, porque ele não seria multado e ele não teria como evitar, ele não teria realmente como evitar, porque se você colocasse, ele teria que tirar todo dia, levar para outro lugar, incinerar, e para aquilo ali, para ele, não era muito viável. Então, já que ele não viu uma solução de evitar que aquelas pessoas fizessem, então o que ele fazia? Ele minimizou, ele facilitou o máximo possível, ele evitou o máximo possível a contaminação. Então, as pessoas já iam levar para sua casa aquele salgado já embaladinho nas vasilhas, ele teve todo esse cuidado, né? E eu achei assim, uma atitude muito bonita da parte dele, assim, que ele não destruiu, e ele facilitou e fez do melhor possível uma doação, assim, entre aspas, né? Já que ele não podia doar aquele alimento, porque não é permitido. Então, assim, eu achei aquilo, e eu nunca tinha visto ninguém comer nada do lixo. Eu fiquei muito... Aquilo ali me impactou muito, eu chorei, porque eu disse assim, meu Deus do céu, eu não conhecia essa realidade. Professora, eu vou complementar aqui a fala da nossa colega Francivalda, até mesmo porque eu faço parte do grupo dela. Desde já, Nádia, foi uma atitude muito boa, que poucos procuram fazer, né? Prefere ver desperdiçar, mas não tem aquela humildade de ver que um dia ele poderia passar por isso, né? Ele se colocou no lugar do outro. Mas, assim, voltando para o trabalho, a gente vê hoje que muitas coisas é cultura, né? Falta também de cultura. A Bíblia conta o exemplo de uma senhora que saiu da sua terra, que é Ruth e Noemi, eu acredito que muitos conhecem essa história, que eles foram para um lugar
saíram de sua terra e foram para outra cidade, por conta da fome. E lá ela perdeu o esposo, perdeu os 2 filhos e teve que voltar somente com uma de suas noras. E ali sua nora foi trabalhar para sustentar aquela senhora. E o senhor ali, ele fazia o quê? Deixava cair as migalhas dos milhos, os milhos inteiros, para que ela pudesse ir pegando quem viesse. Todo mundo que vinha no caminho pegasse para que pudesse se alimentar, as pessoas que não tinham condições de trabalhar. E hoje a gente, voltando para nossos dias atuais, a gente vê o quê? A gente vê que tem pessoas se aproveitando da situação da qual nós estamos vivendo, porque não querem trabalhar, tem tudo isso também, e porque querem viver de auxílio. O auxílio já vai passar. E a gente vê, como eu vejo hoje em muitas portas, pessoas pedindo, e teve até uma senhora que estava na porta com 2 crianças, uma bebezinha, e outra que já deveria estar na escola. E eu indaguei ela a questão de por que ela não saiu a procurar um emprego e por que aquelas crianças não estavam numa escola ou uma creche. Ela simplesmente foi bastante abusada. Aí eu disse, cadê o esposo da senhora? Ela não queria colocar as meninas na escola porque a situação que ela estava em porta pedindo, ela estava lucrando mais do que trabalhando. Tanto é que no final do dia, ela chegou lá de umas 8 horas. Meio-dia, ela tinha de moeda contada, R$ 200, fora as notas em papel. Ou seja, lucra mais eu tirar de alguém que está trabalhando do que eu ir procurar um emprego e colocar meus filhos na escola. Muitas coisas você vê que vai repassando. Essa criança vai crescer sem querer trabalhar, sem querer estudar, e vai crescer querendo pedir. Isso a gente vê em nossos dias atuais. A gente sabe que a fome está aí, muita gente vem de outros países. Quando vem porque quer um trabalho, porque quer se alimentar, tudo bem. Mas como tem muitos na porta se aproveitando. Eleonai, de fato, existem sempre pessoas inescrupulosas, mas a gente tem que entender que a maioria das pessoas não está nessa situação porque deseja, né? Lógico, num universo de tantas pessoas no mundo, no país que a gente vive, existem pessoas que vão fazer esse tipo de comportamento, a mendicância em si, você sair para pedir, você colocar uma criança, às vezes menor de idade, menor de 10 anos, eu já tenho visto muito nas ruas, por falta de caráter, única e exclusivamente. Outras é porque, de fato, não conseguem, né, o emprego, não conseguem. O nosso país, ele não dá mecanismos para que as pessoas cresçam dentro das suas profissões, que alcancem uma profissão. Muitas pessoas são semi-alfabetizadas, algumas não são alfabetizadas de forma nenhuma, então, assim, às vezes acontece, sim, de ter muita gente que é inescrupulosa, mas tem muita gente passando fome porque não vê outra alternativa, tem gente pedindo porque não vê outra alternativa. E a nossa função essa, trazer à luz soluções para que as pessoas consigam enxergar, consigam sair desse buraco, né, e se erguer na vida, e deixarem de pedir, deixarem de roubar, deixarem de trazer, porque a fome, ela é a raiz de muitos problemas da nossa sociedade, certo? Inclusive, Então, a gente nem saiu de uma pandemia, porque a gente ainda está vivendo nela, né? O vírus não foi escasso. E resultado, em vez de priorizar alimento na mesa, estão priorizando aí carnaval. Já estão falando em carnavais e tudo mais. Uma coisa que não vai trazer benefício, não vai saciar a fome de ninguém. Então, apesar que a gente não pode, a gente critica, faz essa crítica, mas infelizmente a gente não pode conscientizar um dono de uma escola de samba e promover pronto, vai ser uma festa de carnaval. Por que não fazem uma doação, uma arrecadação de muita coisa para poder alimentar o povo? Não fazem. Não, em vez da gente fazer o carnaval, vamos promover aqui uma arrecadação para alimentar favelas que estão precisando. Diga assim, favelas, porque a gente sabe onde é mais escasso, né? Não fazem, a gente não vê isso.
A arte também é muito negligenciada. A sociedade ela tenta empurrar na gente que a arte ela tem que ser negligenciada. Às vezes acontece a mesma coisa que você falou, porque não pega esse dinheiro todinho e investe em alimentação para as pessoas. A gente também precisa de arte. O carnaval em si, ele traz um pouco dessa alegria, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que existem desvios de recursos, a gente vive num país que, isso é uma outra discussão para um outro mini curso, né, de uma área que eu gosto muito, da sociologia. Existem coisas que estão entranhadas nas raízes do nosso país, que elas precisam ser reavaliadas, né? E uma dessas coisas é a forma que a sociedade coloca para a gente, que as camadas superiores colocam para a gente, que determinadas coisas são supérfluas, que elas não são necessárias. São, sim, uma brincadeira, um carnaval de rua, né, um teatro de rua, né, que hoje em dia é chamado teatro de cidade, música, tudo isso é fundamental na nossa existência, alimentar a alma, né? Mas a gente sabe que sim, existem muitos desvios de recursos, existem pessoas que se aproveitam e acabam retirando de uma parcela da população recursos que seriam utilizados para, de fato, se alimentar, para ter uma vida mais digna. Gente, nós estamos agora às 10 horas e 4 minutos. Eu gostaria de saber se tem mais alguma contribuição para o nosso debate. Já deixei aqui a lista, já deixei a palavra-chave, já deixei o meu Instagram e o meu e-mail. Caso alguém tenha interesse de continuar essa discussão, estou totalmente à disposição de vocês, viu? Vamos Professora, continuar. só queria falar um pouquinho aqui para encerrar isso tudo. Quando a Quem senhora fala, falou do Josefa? quando a senhora falou do frango, eu aproveitei muito quando eu trabalhava no CEMEI, até mesmo na outra escola, quando aqueles couro que era tirado, eu trazia para casa. Assim, eles jogavam fora. Só que aí eu digo, não, eu vou levar para casa. Não era para me comer. É uma coisa que muitas vezes é jogado fora. Isso prejudica o meio ambiente também, porque ele vai ter a gordura na terra e não vai ter pé de planta. Eu fazia sabão Maravilha! para lavar roupa. Aí as colegas ficam, isso dá certo, Josefa? Eu digo, Dá dá. muito certo. Eu digo, Dá dá muito certo. certo. Eu fiz. Ainda hoje eu tenho um sabão para lavar roupa. Isso eu terminei o quê? Já tem mais de ano que eu fiz, que eu trouxe, porque quando a pandemia não teve mais. Mas, assim, uma coisa que muitas é jogado fora, na maioria das vezes. Eu acho que pouquíssimas pessoas fazem isso. Tira o José, couro, que contribuição linda. e joga fora. Eu faço o sabão para usar quando eu compro aqui em casa, aí vou jogar para alguma coisa. Eu digo, não, fazer o sabão. Aí, outra coisa, outro comentário que eu queria falar quando falaram em merenda, eu lembrei que eu ia falar naquela hora, só que eu acabei me passando. Como eu falei, eu sou muito nervosa, eu fico. Quando eu trabalhava nas escolas, uma coisa que assim, eu me doía muito, só que depois, quando eu estava trabalhando na cozinha, eu fiz com que aproveitava mais. As verduras que vinha para a escola, por merenda dos alunos, o pessoal que trabalhava na cozinha jogava fora, deixava para descer, em vez de fazer a merenda para os alunos. Dizia que as crianças não comiam aquilo. Eu digo, minha gente, mas se não tentar, eles não vão comer. Tem que tentar, bota na comida, eles vão comer. Quando eu comecei a trabalhar na outra escola, eu não consegui fazer isso porque eu não trabalhava na cozinha. Só que na outra, como eu trabalhava na cozinha, aí eu pensava, não vamos fazer não, porque as crianças não vão comer. Eu digo, vai. Eu pegava, cortava o couro, cozinhava as crianças comiam. Lógico, tem aquelas que não queriam, porque assim, tem crianças que não gostam de verdura nem em casa e não comem em lugar nenhum. Mas a maioria comia. Uma coisa que eles jogavam fora, que gera um nutriente, uma coisa que eles nem consomem em casa, porque a maioria não compra verdura por falta de condições. E na escola o que vinha era jogado fora, porque não tinha. Assim, as pessoas que trabalhavam não faziam para as crianças comer. Era só isso, pessoal, que já passou, acho que estão tudo doido. Tem até Não, mais algumas coisas. maravilha. Essa contribuição sua foi ótima, porque a gente está tratando de soluções para alimentar, né? E o sabão, ele não é necessariamente um alimento, mas ele é um derivado de um alimento, né? Do óleo. A Marileide comentou aqui, minha gente, hoje com essas airfry, você assar o corinho do frango fica uma maravilha. Realmente, o corinho do frango fica seco. O óleo você pode aproveitar, já é melhor ainda que você já pega o óleozinho do fundo da airfry, já vai juntando, que alguém também comentou. Aqui em casa a Marilei também, eu fico juntando óleo e repasso para uma comunidade que utiliza para fazer o sabão. E isso é uma coisa que
todos nós podemos fazer. Essas atitudes, essas ações, qualquer um de nós, qualquer uma de nós pode fazer e vai impactar diretamente e positivamente no meio ambiente e na sociedade em geral, né? A Ana Maria Delmont está dizendo, minha mãe fazia sabão. A minha mãe faz sabão também. Eu não tenho essas técnicas, mas eu vejo muito ela fazendo sabão e ela me dá sabão e eu adoro ganhar sabão. Porque ganhar esse sabão, porque é um carinho, né, que a gente recebe e é um carinho sustentável. É uma coisa sustentável que ela faz com óleo que seria jogado, queria entupir um cano, porque a gente sabe, né? O óleo, ele é um produto altamente poluente. Ele é, entra em contato com a água, ele já vira um grudinho, e aquele grude vai juntando, 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 daqui a pouco seu cano está entupido. Então, você evita muita coisa e traz para a sua vida a sustentabilidade. Parabéns pelo comentário. E tem mais alguém com a mãozinha levantada? A Josefa. Fale, Josefa. Quanto à questão do investimento, dessas questões, hoje aqui, assim, já tem algumas instituições que, assim, eles já fazem alguns tipos de evento, arrecadando dinheiro para ajudar outras pessoas. Só que, assim, o fator maior é que, assim, a maior parte dos investimentos são nesses eventos grandes, como já foi pela questão do Carnaval, São João, que, assim, eu conheço aqui Petrolina, não só aqui Petrolina, como Afrânio, que eu sou de Afrânio. Às vezes, muitas vezes eles fazem essas festas, em vez de colocar alguém da região, que às vezes não tem condições, mas às vezes toca um forrozinho, toca alguma coisa que vai fazer aquela festa, eles trazem pessoas de fora, né, e deixa aquelas pessoas dali que estava precisando daquele ganho no momento. E não faz nenhum investimento que fazem com que vai ajudar as pessoas. E sim vai de uma forma que as pessoas que precisam ficam sem aquela ajuda e vai ajudar já quem já tem, na verdade, na maioria das vezes. Porque se eles pegassem, tipo, carnaval, vai fazer o carnaval. Eu não gosto de carnaval, particularmente, eu não saio assim. São João, às vezes, até eu ainda ia, lá no interior, eu ainda ia. Mas carnaval, não gosto de sair, eu fico em casa. Mas, assim, para quem gosta, assim, tivesse uma forma assim, não, vai ter, mas vai ter uma forma da gente ajudar as pessoas a arrecadar alimentos, sei lá, alguma coisa. Seria uma coisa bem mais melhor, ajudar as pessoas que não têm condições. Concordo. Mas não, é um Perfeitamente. investimento maior para aquilo que não vai ajudar nada, ali só aquela coisa ali, pronto, aquela festa ali, só aquelas pessoas ali que estão na festa e pronto, não tem outra ajuda para as pessoas que necessitam. E a gente tem que se tornar uma comunidade consciente e sustentável. Parabéns, José. Gente, tem um pessoal que já está saindo aqui. A Marilei está parabenizando a todos pelas falas. Foi muito importante a discussão e sei que todos saem daqui com algo a mais, com certeza. Com certeza, todos sairemos. A Léa, minha parenta Rocha, né? Léa Rocha Cordeiro fala: eu também junto óleo, mando para minha sogra fazer sabão e quando recebo, compartilho os sabões. Aceito encomendas desses sabões. A Marileide colocou umas palminhas aqui, é verdade, Josefa. Um abraço a todos. E a Ana Nália disse: foi ótimo, Fernanda, tenha um bom dia. Muito bom dia para você também, Ana Nália. Muito bom dia para todos vocês e todas vocês. Adorei estar aqui com vocês. Gostaria muito que esse mini curso continuasse a semana todinha para a gente trocar tantas experiências lindas, tantas falas tocantes que a gente escutou, né? Fora ontem, o primeiro dia com aquela pessoa maravilhosa, né? E com todos vocês, né? A maioria de vocês permaneceu. Então, assim, agradeço muito a presença de cada um. Espero que vocês entrem em contato comigo, porque eu gostaria, sim, de continuar esse diálogo com vocês. E é isso. Professora, licença, a senhora recebeu minha frequência porque meu celular dá problema, tanto é que desde que eu estou tentando e estava travando. Tá tudo certo, Leonai, relaxe. Tá, obrigada, Pode bom descansar. dia e tchau a todos. Até mais, foi um prazer, aprendi muito. Igual, Tchau, um prazer, gente. foi um prazer. Então é isso. Tchau a todos, um bom dia. Foi ótimo, apesar de eu não gostar muito de falar, mas assim, falei um pouquinho, porque eu sou tímida. E falou lindamente, falou lindamente. Na hora que eu vou falar, as palavras somem. Mas foi um grande aprendizado, assim, a gente trocar experiência e tal, assim, cada um com o seu conhecimento, assim, foi bom demais. Claro. Quando tiver a próxima, quero participar de novo. Com certeza, estaremos aqui. Muito obrigada, Léa. Um beijo para você. Que todos nós colhamos frutos. Eu acho que essa experiência foi perfeita. Amei. Tchau. Tenham Tchau, todos um tchau. excelente dia e até a próxima.
Até a próxima. Ano que vem a gente tá aqui de novo. Se Deus quiser. Encerrar a gravação. É isso aí, um abraço, pessoal. Até a próxima.